Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Nós estávamos lendo aqui em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creu no seu nome. Glória a Deus, aleluias. Todos que creu no nome de Jesus, tudo que creu, foi batizado, Deus deu o poder de ser filhos de Deus. Por isso, todos têm que ser batizados, todos que têm que reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, para que eles possam ter a vida eterna. Porque se não fizer isso, vai ser muito difícil de ser salvo. Chega até a ser impossível, né? A palavra de Deus diz que chega até impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, aqueles que foram batizados, aqueles que estão com Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que criou no nome de Jesus, ao que criou no ato que Jesus fez ali na cruz, os que creram na palavra do Senhor. Aqueles que creram na palavra do Senhor, todos eles se tornaram filhos de Deus. Então todos têm que ser filhos de Deus por aí. Mas aí você me pergunta, mas irmão, todos são filhos de Deus? Não, não são todos filhos de Deus. Porque aqueles que estão lá no mundão, eles não conhecem Deus. Como que eles vão ser filhos de Deus? Eles só conhecem de ouvir falar. Mas eles não praticam a palavra de Deus, eles não fazem o que a Bíblia pede para falar, eles não fazem o que Jesus pede para eles fazer. Eles estão em desobediências com Deus. Eles são desobedientes. A Bíblia fala que eles são desobedientes. Agora, aqueles que estão na igreja, estão buscando o Senhor, estão obedecendo a Deus, estão fazendo a vontade de Deus, está obedecendo os mandamentos de Deus. Então esses, se Deus fez, filho deles, porque creram. Agora aqueles que não creram, aqueles que estão lá no mundo, fazendo o que o inimigo quer, batendo, roubando, matando, destruindo, porque o inimigo veio para isso, para matar, roubar e destruir. Aqueles que estão lá no mundão, eles não estão fazendo a vontade de Deus, eles estão fazendo a vontade do inimigo. Agora quando eles se reconhecem que o Senhor Jesus morreu naquela cruz por eles, e eles se voltam para Jesus, começa a ler a Bíblia, começa a fazer as coisas certas, param de fazer coisas que não deve, né, como pornografia, adultério, como fornicação, como masturbação, essas coisas que não é de Deus, que essas coisas é do maligno. Então isso daí Deus não aceita. Então Deus quer mudar o nosso jeito de como nós estávamos no mundo. Nós não viemos para a igreja todo errado, mas Deus nos conserta, Deus nos limpa e Deus nos transforma. E aí nós vivemos uma vida com Deus. Mas as pessoas que estão lá no mundão, elas que diz a Bíblia que o mundo já é do maligno. Então elas estão ali fazendo as obras da carne, fazendo a obra do maligno. Então quer dizer que elas não são filhas de Deus, elas são criação, Deus a criou, mas elas não deixaram Deus governar a vida delas. Elas não acreditam que Deus é o Deus dela. Ela sabe, você pergunta, acredita em Deus? Fala que acredita, mas ela lê a Bíblia, mas elas não ajudam o próximo, mas ela não fica xingando, falando coisas que não deve, palavras torpe. Então, tem que ver isso. Elas se batizaram, ela viu o sacrifício que Deus fez. Então não é filho de Deus. Que a Bíblia está falando, não sou eu, que os filhos de Deus reconheceram o nome do Senhor Jesus. Quem está lá no mundo não conhece o nome de Jesus, ele só conhece falar em Deus, só em Deus, só em Deus. Mas o sacrifício que Jesus deu na cruz, o inimigo já cegaram eles, que eles já não conseguem mais nem lembrar. O inimigo já tamparam os ouvidos deles, que não consegue nem lembrar que Jesus fez esse ato tão lindo, tão bonito. Então quer dizer que já coisou a mente deles lá, embaraçou tudo, que eles estão numa confusão só.
Então, portanto, eles não são filhos de Deus. Mas quando eles voltaram para ver o sacrifício que Deus fez e se passar por lado de Deus, passar por lado de Jesus, se passar por lado do Espírito Santo, eles se tornam filhos de Deus, porque Deus faz ele se tornar filho de Deus. É de Jesus. Quem quer ir para Deus tem que passar por Jesus. Tem muita gente que quer ir só para Deus, só em Deus, aí fica difícil, né? Porque aqui fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que criam no seu nome. Então precisa crer em Deus, precisa crer em Jesus, precisa crer no Espírito Santo, precisa crer no nome de Jesus, precisa crer no ato que ele fez naquela cruz, para poder ser feitos filhos de Deus. E lá no mundo não tem ninguém que é de Deus que está ali, né? A não ser aqueles que se desviaram da igreja, né? Aqueles que desviaram da casa do Senhor e começaram a fazer o que não devia. Já estavam limpos, já estavam todo arrumadinho, e aí deixou o inimigo passar a perna e caiu. Mas nós que estamos em pé, nós devemos se cuidar para não cair. Que a Bíblia diz: aqueles que estão de pé, cuide para que não caiam. Então eu, você, todos aqueles que estão na casa do Senhor, temos que se cuidar. E como é que nós se cuida? Lendo a Bíblia, tendo um devocional com Deus, louvando o Senhor, procurando as coisas do alto, não as coisas da terra, né? As coisas terrenas, mas sim as coisas do alto, viver para Deus e viver com Deus. Aí a gente não cai, que aí a gente está vivendo, fazendo a vontade do Espírito Santo, não da carne, né? Aí a gente está fazendo a obra do Espírito Santo, não a obra do diabo, a obra da carne. Então é isso. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, meu Pai, abre os olhos espirituais, meu Pai, desse povo, abre os ouvidos desses espirituais, Senhor, esses que estão aí no mundo, Senhor, que não te conhece, Senhor, mas só conhecem ouvir falar. Alguém chega para eles e fala: tem uns crentes ali na igreja que disse que não sei quem foi salvo ali, né? Agora está com Jesus, o cara andava lá nas drogas, agora está salvo, estava ajudando lá na obra, está uma benção. Ou então, quando alguém chega lá e diz: uma pessoa estava com câncer e foi lá na igreja e foi curada. Só sabe isso porque alguém falou. Então, só conhece Jesus de ouvir falar. Mas tem que vir para a casa de Jesus para conhecer Jesus, o que ele está fazendo. Não a pessoa chegar e levar lá para o mundo, mas que o mundo venha para a casa do Senhor para poder ser mudado, ter outra conduta, andar com o Senhor, viver pela palavra, viver para o Senhor. É isso que nós devemos fazer. Oh, Pai amado, muda, Senhor Deus, a mente deles, muda o coração deles, meu Pai, toma isso nas tuas mãos, Senhor, tira desse mundo, Senhor. Esse mundo já é do maligno, Senhor, meu Pai, o mundo não tem nada para nos oferecer, meu Pai, mas a tua casa, que é a casa de oração, ela tem o que nos oferecer. Ali a gente aprende, Senhor Deus, meu Pai, a viver, Senhor Deus, pela palavra. A gente aprende a não errar, Senhor Deus, como a gente estava errando quando estava no mundo. Pai amado, a gente sabe o que é o certo, o que é errado. Oh, Deus amado, que essas pessoas venham, Senhor Deus, entender, Senhor Deus, compreender, Senhor Deus, que elas estão, meu Pai, cega espiritualmente, que precisa de ajuda, que precisa de ajuda espiritual, ajuda física, ajuda mental. Pai Todo-Poderoso, ajudando essas pessoas, meu Pai, porque elas sozinhas elas não conseguem, Senhor, tua palavra diz, sozinho nada podemos fazer. Pai, ajuda, Senhor Deus, toma nas tuas mãos, dá vitória para elas, dá vitória para a família dela, faça elas te conhecer, Senhor, mas não por ouvir falar, mas aquilo que elas venham ver, Senhor Deus, meu Pai, o que o Senhor está fazendo na vida de cada pessoa, Senhor. Oh, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique todos na paz, Senhor Jesus.